Ok. Bom, como combinado, hoje teremos a aula esclarecimento dos conteúdos que foi ministrado da disciplina de ética profissional, né? Bom, ética profissional, na verdade, ética, né? O termo ética é uma situação, é um assunto muito delicado. Né? Eu sempre deixo isso muito claro para os alunos, porque envolve várias questões, né? E envolve várias questões pessoais, o modo de pensar, a opinião de cada um, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de ética, né? Se tratando de ética social, né? Igual nós vimos aí em um dos conteúdos, né? A questão de ética na vida social e ética na vida profissional, né? Então, se tratando da ética social, é onde a gente tem a ciência que cada um tem a sua ética social, porque ética social é aquilo que você sabe de certo ou errado, é aquilo que você entende de certo ou errado mediante ao que você acredita, a forma que você foi criado, né? Enfim, várias coisas, né? Então, a ética social é algo que a gente precisa respeitar, né? Claro que a gente não vai concordar com algo ilícito, coisa do tipo, mas cada um tem o seu direito de ter a sua opinião, né? E ética na vida profissional já é uma outra história, né? Dentro da profissão existe formas de trabalhar, formas de se respeitar, né? E isso deve ser algo comum, né? Então, os meus colegas de trabalho, vamos dizer assim, devem seguir com a mesma linha de respeito, pensamento, de como agir, né? Por sermos da mesma profissão, né? E para que isso aconteça, existe coisas que foram criadas, vamos dizer assim, né? Que no caso seria o nosso código de ética da profissão, né? Então, o código de ética ele se criou por uma necessidade, né, pela enfermagem ser uma profissão como ela é hoje. Então, mediante o tamanho, né, o lugar que a enfermagem ocupa, né, com tantas atribuições e responsabilidades, né, importância. Então, hoje nós temos um código de ética próprio da nossa profissão que, vamos dizer assim, que acaba facilitando essa questão da ética profissional, porque se todo mundo compreender, se esclarecer do que é o código de ética, com certeza todos vão trabalhar numa mesma postura, né? Então, a ética profissional, ela nos coloca numa postura como profissional, um profissional que deve ser respeitado, um profissional que vamos dizer assim, que tende a ter menos falha, né, possível, porque segue ali com o seu protocolo, né, da sua profissão. Né? Então, ética social e ética profissional é isso. Né? Então, ética social é aquilo, a forma que acontece, que você lida, que você convive com a sua vida pessoal, sua família, seus amigos, enfim. E ética profissional é aquilo que acontece mediante a sua profissão. Né? E quando a gente fala de deontologia, né, nós temos que entender o que é isso. Né? Então, nós já sabemos o que é ética profissional, que existe legislação, né? Existe a legislação por trás disso, né? Que nos auxilia também como profissional. Né?
E quando eu falo de deontologia, né, eu também estou envolvendo uma questão que devemos conhecer, que é a consciência, né? Então, eu, como um profissional esclarecido, comprometido, né, eu vou ter consciência suficiente de escolher o certo e o errado mediante aquilo que rege a minha profissão, aquilo que pede a minha profissão, né? Então não adianta eu saber que se eu pegar isso aqui é errado, eu sei disso, mas ainda assim eu vou lá e pego, né? Então quer dizer, eu conheço, eu sei que é antiético eu fazer, eu pegar, porém, né, eu ainda sou uma pessoa que acaba sendo falho ao ponto de pegar, sabendo que não pode, né? Então, uma pessoa consciente que coloca isso tudo em prática de uma forma, né, firme, né? Então, ela está praticando o quê? A deontologia, que é basicamente o quê? Colocar em prática aquilo que ela sabe, sim, baseado naquela profissão que ela está executando, naquela escolheu, né? Então, ela está colocando em prática. Então, ela está praticando o quê? Ela está praticando a deontologia da ética profissional, da ética da profissão da área da saúde, né? Então, a consciência, ela nos traz isso, né? Então, uma pessoa que é esclarecida, né? Uma pessoa consciente de que se ela escolher tal coisa, ela está fazendo certo, e se ela escolher tal coisa e fazer errado, ela também sabe que vai ter os seus prejuízos, né? Mas aí é uma pessoa que está escolhendo o caminho errado, não está sendo ético, ok? Deu para entender basicamente esse assunto? Deu para entender, sim. Então tá certo, tá? E a deontologia, só para a gente finalizar, né? Então é as escolhas, é os deveres moral da profissão, né? Então as escolhas que o indivíduo profissional faz moralmente para nortear, né, as minhas escolhas, né, o meu dia a dia no meu trabalho, né? E de fato eu tendo as melhores escolhas, eu sendo consciente, né, e esclarecido da nossa ética profissional, eu vou ser uma pessoa que vou estar praticando a deontologia, né, porque eu vou estar colocando em prática isso, e com certeza eu vou estar até mesmo respaldado, né? Que a gente sabe que muitas pessoas que é antiética, que faz ou fala coisas que não pode ser até prejudicado judicialmente, tá certo? O próximo assunto é valores, né? Então, voltando ali na questão da ética social, né? A gente sabe que, como eu falei, a ética social é aquilo que você acredita, mediante a forma que você foi criado, mediante naquilo que você sabe de certo ou errado, né? Muitas das vezes envolve questões de crenças, religião, que é o que a gente, né, acaba nos formando aí nossa formação de opinião, né? E quando a gente fala de valores, né, estamos falando também de ética, né? Algo que compõe a nossa ética, né? Tem pessoas que dão muito valor a bens materiais, tem pessoas que não dão valor a bem material, que é mais solidário, que é mais família, né? Enfim. Né? Então, quando a gente fala de valores, nós estamos falando nisso, né? São coisas que a gente dá importância, né? Nós estamos falando de valores, dinheiro, quanto vale tal coisa ou outra coisa, né? Nós estamos falando daquilo que você se importa mesmo, aquilo que você dá valor, né? A gente vê tantos testemunhos, né, de pessoas que às vezes passou por um trauma, por uma experiência de quase morte, e a partir daí começou a valorizar, sei lá, um almoço de domingo com a família, começou a valorizar, né? Eu até falo que essa pandemia está até tendo
sendo uma experiência, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas estão vivenciando situações que vai carregar para o resto da vida, né? Mediante ao que está vivenciando hoje, né? A gente até observa, né, aí os artistas falando que passa tanto tempo fora e agora esse tempo está servindo até mesmo de um contato, de uma convivência maior com a família, que talvez vai estar até remanejando a agenda de trabalho, né, para manter isso, porque isso é super válido, né? Então, o valores, aquilo que a gente, né, coloca para si, que você vai se importa literalmente, é algo que pode modificar, né, constantemente, como eu falei, mediante um trauma, mediante uma situação, mediante a sua maturidade, né? A gente fala, né, agora a gente adulto, né, família, casado, com filhos. Antigamente a gente passava o nosso tempo, o nosso tempo livre fazendo outras coisas, né? Sei lá, pintando unha, trocando de esmalte 3, 4 vezes na semana. Hoje não, né? Hoje a gente vai fazer alguma coisa dentro de casa, né? Você hoje sonha com uma cozinha maravilhosa, né? São coisas que vão mudando conforme a sua maturidade, né? Então isso é a questão da formação de valores, né, que cada indivíduo tem, que concomitantemente está envolvido na sua ética também. Porque uma pessoa que dá valor a bem material, que atropela outra pessoa, não sabe se vai magoar ou não, uma pessoa que é antiético com o outro ser humano, né? É uma pessoa o quê? Que é antiético, né? Uma pessoa mesquinha, né? Isso tudo por quê? Porque ele valoriza bens materiais, né? Então, uma coisa acaba complementando a outra, de certa forma, né? E como isso cabe na enfermagem, né? Então, a gente falou de ética profissional, né? E ética profissional, né? Ela só surgiu a partir de quando? Quando a profissão passou a ser profissão. Então, quando a enfermagem passou a ser a enfermagem, né? Na disciplina de introdução à enfermagem, vocês têm um capítulo que vocês vão estar falando de história da enfermagem, né? Para saber desde o início, o princípio, né? Essa semana nós tivemos a semana 12 de maio, dia, né? 12 de maio, que é o Dia Internacional da Enfermagem, né? E isso, 12 de maio, por que 12 de maio? Né? Vamos entender. Primeiramente, a enfermagem, antigamente, né? Ela não era uma profissão, né? Existia, sim, o ato de cuidar, né? Um cuidado, assim, instintivo, né? Como mulher sempre foi mãe, e mãe já tem esse instinto de cuidar, então o cuidado era instintivo, baseado em aquilo que conhecia, plantas medicinais, etc. Então não existia a categoria enfermagem, não existia a profissão enfermagem. Ela só foi existir literalmente após iniciativas de uma pessoa que chama Florence, né? Então isso foi na Europa, né? E lá teve essa mulher, né? Ela teve essa iniciativa de várias ações que ela fez na época, né? E aonde ela colocou a enfermagem como uma profissão que deve ser respeitada, uma profissão que naquele momento onde estava iniciando a profissão era uma profissão que deveria ser, vamos dizer assim, lapidada, né? Enriquecida com a ciência, a pesquisa e etc. Né? E o aniversário dessa pessoa era dia 12 de maio. Então, por isso que 12 de maio se comemora o Dia Internacional da Enfermagem, né? E como toda profissão precisa de organização, né? Organização que eu digo assim, qual que é o direito e dever
desse profissional, né? Então, a gente costuma dizer que esses conselhos, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, ele cuida dos seus profissionais, no caso, registrado, né? Então, profissionais da enfermagem, né? Então, ele tem aquela parte que ele cuida e tem aquela parte que ele cobra também, né? Não estou falando de cobrar de dinheiro, não, porque isso eles também fazem todos os anos, né? Mas eu falo na questão de postura também, de cobrar, né? A postura do profissional, de tudo que envolve a enfermagem, né? Então, ele trabalha também vamos dizer assim, na fiscalização, né? Na organização junto com o Ministério do Trabalho, que é onde vê ali os direitos da enfermagem como trabalhador, né? Mas também ele também serve como um fiscal para saber se realmente nós estamos trabalhando conforme deve trabalhar, né? E aí, qual que é a diferença de COFEM e COREM? Né? Então, o COFEM é o Conselho Federal. Então, vamos dizer que ele é o chefe, né? E dali sai todas as orientações, todas as diretrizes de como que a enfermagem deve atuar, né? Em todos os seus níveis, tanto como empregado como empregador, e essas diretrizes são direcionadas para as regiões. Então, cada região tem uma subsede do Conselho de Enfermagem, aí, no caso, chama-se de Conselho Regional de Enfermagem, né? Como nós também devemos saber que cada região, né, vamos dizer assim, que a enfermagem lá os profissionais de enfermagem lá da Amazonas, né, em cidades ribeirinhas, eles vão ter uma cobrança diferenciada, né, da forma de trabalho, porque é uma região diferente, né? Então, cada região também acaba tendo a sua particularidade mediante a equipe, vamos dizer assim, que trabalha ali naquela região, ok? Deu para entender essa questão? Porque eu sei que foi pergunta de prova, vários me perguntaram qual que era a diferença. Deu sim. Então tá bom, tá? E aí, neste caso, né, quando a enfermagem, né, começou, como eu falei, né, começou a ser uma profissão e tudo mais, onde houve a necessidade de criar o código de ética, né? Então, onde veio leis, né, que foi complementando esse código de ética, né? Então, elevando cada vez mais a enfermagem, né, como uma profissão real, né, uma profissão que para funcionar, né, para a gente saber que aqueles cuidados que a gente presta, eles vai surtir tal efeito, é porque houve uma pesquisa em cima disso, né? Então, e tudo isso envolve, né, a enfermagem no que ela é hoje, né? Porque se deixasse como estava lá antigamente, ninguém se interessava, ninguém investia na profissão, então ia ficar assim, uma coisa, né, aleatória, sem investimento nenhum, cuida aí, pronto, né? E hoje não, hoje é tudo né? Hoje tudo que a gente faz tem uma ciência, pesquisa por trás disso, né? E isso tudo passou a ser quando a enfermagem foi ponderada da forma que ela está sendo, e hoje ela está sendo ainda mais por conta dessa pandemia. Então, a visão que hoje temos da enfermagem está sendo diferenciada, né, por conta aí da pandemia, né? E a bioética, né, que é a criação literalmente, né? Então, ética, bio é vida, né? Então, a ética da vida, né? Então, o nosso código de ética, o código de ética da enfermagem, ok? E se você é falho, como todo mundo é falho, é óbvio, né? Então, a gente entende que se a gente seguir bonitinho ali, sabendo o que é certo ou errado dentro da profissão,
a gente tende a errar, a falhar muito menos, né? E se caso acontecer, a gente sabe que tem situações muito, como eu posso dizer a palavra certa? Situações muito drásticas, né? Que é reconhecida como crime. Né? Então, a gente sabe que crime é a ação ou omissão que pode comprometer uma condição, uma existência, enfim, de um próximo ou de um bem, né? Então, isso é um crime, né? E eu tenho duas categorias, duas classificações de crime, que é o doloso e o culposo. Isso a gente escuta até em noticiário de polícia, né? Então, o que significa doloso e o que significa culposo? Né? Então, o doloso é aquilo que você tem intenção, tá certo? Então, o nome entende-se ao contrário, né? Mas não. O doloso é aquilo que você tem intenção. Então, você teve intenção de machucar, você teve intenção daquilo, né? Você fez intencionalmente. E o crime culposo é aquilo que você não teve intenção. Então, você não desejou aquele resultado, né? Então, vamos dizer assim, foi sem querer, né? Foi sem querer de verdade, não é o sem querer querer, tá? E aí, claro que esses dois crimes, essas duas classificações é uma diferença gigantesca, né? Você ter ali, aconteceu aquela situação de forma culposa, você vai ser visto, vai ser julgado diferencialmente, obviamente, e doloso já é algo mais grave, vamos dizer assim, tá? Lá na apostila tem vários exemplos, né? E aí um que eu separei para vocês aqui para a gente discutir seria alguns exemplos de crime culposo, né? Eu coloco até entre linhas assim, porque é muito complicado a gente falar exatamente o que é culposo e o que é doloso, porque rege situações, né? Tem que ver todo o contexto da problemática ali, né? De todos os envolvidos para realmente ser julgado como culposo e como doloso, né? Mas a gente precisa entender um pouquinho o que é negligência, imprudência e imperícia, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Negligência, né? Vamos dizer assim, que é aquilo que a gente faz errado, sabendo que está errado. Eu sei fazer o certo, mas continuo fazendo errado. Né? Então, a negligência é aquela coisa mais relaxada, vamos dizer assim. A imprudência é aquilo que, na verdade, você fez, se precipitou, você agiu com precipitação, né? Então, aí a imprudência. E a imperícia é algo que você fez que você não sabia fazer, você não tinha preparo, você não tinha treinamento, aí você se pôs a fazer e aí acabou falhando. Né? Então você cometeu um erro, né, por uma situação que você não conhecia e mesmo assim fez, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, eu sei que é da minha competência medicar um paciente. Isso eu sei, tá lá, tá escrito que é uma das minhas funções. Só que eu não conheço a medicação, eu não tenho meios de conhecer a medicação agora. Você pode se negar, você pode pedir auxílio, não você pode, como você deve, né? Você não pode agir de forma nenhuma naquela insegurança, naquela dúvida, né? Naquela dúvida tremenda, tá certo? Mas como eu disse, todas essas três situações, ela pode ser vista com olhos diferentes. Então imagine um juiz, né? O juiz vai estar avaliando toda aquela situação. Será que ele vai ver como uma negligência? Vai escutar os argumentos dos possíveis criminosos lá, né? E como que vai ser? Então, realmente é uma situação onde a gente tem que observar todo o contexto da história, da situação, para aí sim a gente ter um julgamento. Na aulas de reposição, eu já separei até uma atividade para a gente fazer presencialmente,
relacionado a esses três termos, porque é de extrema importância essa questão de negligência, imprudência e perícia. Então, é um dos marcos dentro da ética, né, que a gente tem que ficar bem esclarecido, tá? E outro crime também seria o segredo profissional, né? Todo mundo adora fofoca, todo mundo, né? Porém, quando você tem conhecimento de uma situação e você só tem conhecimento porque você é um profissional e faz parte da equipe, né? E está envolvido naquela situação. Se você não fosse, você não ia saber, mas você faz parte, ocupa aquele cargo e aí você tomou conhecimento daquele segredo, né? Então é sua obrigação guardar esse segredo, né? Nós temos os adendos, né? Que está na apostila de vocês, na aula que eu também coloquei. Qual o momento que você pode desvendar, né? E contar esse segredo, né? Quando está trazendo risco de morte, né? E tudo mais, né? Então isso é uma da situação, né? E quando você deve continuar mantendo esse segredo, né? Então, e claro que se você for, por exemplo, intimada a juízo, você não vai continuar com aquele segredo, porque para o juiz você não pode omitir e nem mentir, né? Então, nesses casos, você vai poder revelar esse segredo, né? Mas é muito importante a gente se manter, né? Você ter ética suficiente para você não expor um cliente, o tratamento de um cliente. Nós já ouviu situações de a pessoa estar conversando dentro de um ônibus, por exemplo. Nossa, hoje eu cuidei de um paciente, assim, assim, você tinha que ver. E falou, né? Às vezes até intimidade. E quem estava dentro do ônibus, um parente, né? Então, obviamente que as chances de você ser levado a responder judicialmente por conta de uma coisinha tão boba é possível e pode acontecer, ok? Nós temos até lá no conteúdo as penalidades, caso você revele, né? Então, o nome do crime, quando você conta um segredo, é a quebra de sigilo, né? Então, quando você responde por isso, e, claro, dependendo do prejuízo que veio acontecer por conta de você ter quebrado o sigilo, é gigantesco, tá? Tudo bem até aí, Jéssica? Tudo sim, Lu. Tá bom. Bom, o próximo assunto é aborto, né? Então tem alguns próximos assuntos aqui, são até alguns assuntos bem polêmicos, né? E o aborto, né, não deixa de ser também. Então, uns são a favores, outros são contras, né? Enfim, então aqui nós temos que o quê? Seguir com a nossa ética profissional, que é o não julgar, né? Primeiramente, a gente tem que entender que pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela entende que o aborto é aquela expulsão antes do período perinatal, né? E o que é período perinatal? Então, ele inicia-se a partir da 22ª semana, certo? E também é o momento, né? A gente entende que esse período perinatal é quando aquele recém-nascido, aquele bebezinho, tem chances de sobrevida em ambiente extrauterino. Então, 5 meses e meio, 6 meses, né? É uma chance mínima, mas existe, né? E antes disso, se a expulsão é antes disso, então é aborto. Se a expulsão é depois disso, já é um nascimento, um parto mesmo, tá? E dentro desse período, a gente tem que também entender que existe o aborto precoce e o aborto tardio, né? Então, o precoce até a 13ª semana e o tardio da Ô, 13ª. Lu, eu tenho uma dúvida. Toda vez eu me assusto com isso. Pode falar. Hoje de manhã eu levei um susto até que quase caí da cadeira. Mas pode falar. Mesmo que passe de 22 semanas, mas ainda o bebê não está vindo por vontade própria ao nascimento. A mãe quer expulsá-lo de qualquer forma. Mesmo assim, não é considerado aborto?
Bom, na verdade é por conta da situação toda, né? Mas Ah, tá. aí só que um aborto espontâneo, por exemplo, né? É difícil acontecer, mas pode acontecer. Mas aí já é um nascimento mesmo, entendeu? O ato foi proposital, mas a expulsão, a saída daquela criança é um nascimento, entendeu? Entendi. Né? Ela induziu, vamos dizer que ela induziu o parto mesmo, entendeu? E aí pode ser provocado espontâneo, né? Como a gente já está falando sobre isso, que é o espontâneo é quando é pela fisiologia da mulher, às vezes algum trauma, alguma doença que ela tem, né? Que acaba acontecendo, né? E o provocado é quando você induz de alguma forma, ou por ato cirúrgico, ou por medicamento, né? Que pode acontecer, né? E aí, é claro, a gente tem, né, dentro da enfermagem, a gente também tem até o respaldo, né, que todos os nossos artigos, se a gente for olhar, existem artigos que tem no nosso código de ética que eles se encaixam em várias outras situações. Então, tá lá, você se dedicar pelo bem-estar do paciente, você se dedicar e respeitar as vontades do cliente. Então, quer dizer, só esse artigo eu vou ter que, no caso, respeitar uma atitude abortiva, que para os olhos de algumas pessoas é um crime, é uma atrocidade, né? Aí, quando eu falei, aí envolve a opinião de cada um, né? Nós também é crime se a gente se envolver, né, num aborto, né? Então não só para a mãe, então até coloquei para vocês, não só a mãe, mas como também está ali participando também é um criminoso, porque aqui no Brasil não é permitido, né? Aqui só é permitido o quê? Quando o bebê tem má formação, né? Quando o feto tem má formação, quando está trazendo risco para a mãe, né? Ou quando a gestação é proveniente de estupro, né? Então, esses três motivos aceito o aborto, mas também tem um tempo ali, se eu não me engano, até a 10ª semana, alguma coisa assim, para que possa fazer esse ato, né? E aí, logicamente, que vai ser feito em ambiente seguro, no hospital, respaldado pelo médico, porque a maior causa de morte, né, maternal é por complicações de abortos realizados em lugares clandestinos, lugares que não tem higiene, sem acompanhamento médico, né? Então, hoje nós temos esse alto índice de morte maternal por conta desse motivo, né? E aí a gente sabe que até às vezes sai na mídia aí algumas manifestações, algumas iniciativas para alterar, né? Para mudar o que hoje é permitido no Brasil. A gente sabe que esse aqui é um assunto também que cada região, cada país é diferente. Tem país que respeita a vontade da mulher, porém eles têm todo o envolvimento psicológico para saber se realmente é isso que ela quer e também tem um período ali que ela pode estar fazendo, né? E a proposta que existe para tentar modificar o que hoje é permitido aqui é que se possa fazer até a 10ª semana, né, de gestação e que seja feito em um ambiente seguro, hospital, né, com acompanhamento médico, enfim, né. Então a proposta que existe é essa, mas ainda nada foi modificado, tá? Transplante, né? O transplante, a gente sabe que existe a gente tem que entender que existe um único objetivo de existir o transplante, né? De você pegar um órgão de uma pessoa e colocar em outra pessoa, né? E o único objetivo é o quê? Solucionar problemas, né? Solucionar um problema que não tem como ser resolvido de outra forma, né? Então vai ser solucionado realmente com a substituição daquele órgão, né?
Então, então, esse é o único motivo pelo qual deve existir o transplante, tá? E isso deve ser feito sem nenhuma finalidade lucrativa, tá? Então, quando isso acontece com outras intenções, estamos cometendo um ato antiético, né? Fora da lei, né? E aí a situação fica muito mais complicada, né? Então, aqui, né? Então, o transplante é para fins terapêuticos e científicos, né? Então, em alguns casos, né, quando o órgão não pode ser aproveitado, ele pode ser estudado, né? Então, isso também é importante, né? Porque se não existisse estudos e pesquisas, a gente não tem a evolução aí da medicina, né? E que isso deve ser totalmente de forma gratuita, né? Tem alguns órgãos que podem ser doados em vida e outros pós-vida, né? E alguns não podem ser doados pós-morte, como, por exemplo, sangue, esperma e óvulo, né? Então, não posso aí deixar umas sementinhas genéticas sem a minha permissão, né? Sem o meu consentimento. Então, nesse caso, não é permitido, né? E as considerações éticas, né, as considerações deontológicas, é exatamente isso. É respeitar, né, saber que esse transplante não tem fim lucrativo, tem que respeitar uma fila de espera que existe, né? Lá na aula eu coloquei para vocês, linkei um site para vocês que tem tudo sobre transplante, super interessante aquele site, né? Existe em todo o país, né, existe uma equipe, né, que trabalha só nisso, né? Então, na captação do órgão e assim por diante, né? E aí, a gente sabe que para ser um doador, não precisa ter nada por escrito, né? Somente você deixar bem clara essa sua vontade e o seu familiar ter a ciência dessa sua vontade, e aí, no momento da decisão, seu familiar ou parente, enfim, mais próximo, vai estar tomando essa decisão para você. Então, ele autorizando, fica tudo certo. Então, se alguém tiver vontade, já vamos deixar e ficar só soltando no ar, no vento a todo momento, né? E só acontece, né, o doador ideal é o quê? Aquele jovem, aquele com morte encefálica, que a gente entende que o que deixou de funcionar foi isso aqui, mas todos os órgãos estão funcionando perfeitamente, sem doenças pré-existentes, né? E para confirmar a morte encefálica, né, tem todo um critério também. Né? Primeiro tem o exame neurológico, que deve ser feito por 2 médicos diferentes em intervalos diferentes, e esses médicos não podem fazer parte da equipe de captação, né? Porque às vezes essa equipe de captação está tão envolvido na situação, né? Então não pode dar margem de que ele está se aproveitando daquela situação, né? Então, é dessa forma que é feito basicamente, né? Então, lá detalhadamente no site tem tudo bem explicadinho também como que é feito esse exame e basicamente como eu falei, né? O que muda, o que lá tá bem detalhado é a idade, né? Então, se a pessoa que morreu tem de tanto a tantos anos, qual que é o intervalo de um exame, do primeiro exame para o segundo exame, ok? Muito bem. E outra coisa interessante também que eu deixei para vocês é que uma pessoa pode salvar até 21 vidas, mais de 20 vidas, né? Então, né? Por que não? Não é verdade? Outros três termos que eu deixei, né, importante aqui para diferenciar com vocês é o significado, né, o que seria a eutanásia, a distanásia e a ortonásia. Né? Todo mundo acho que conhece, é mais comum falar da eutanásia, que é quando você abrevia a vida. Né? Então, observou, né? Sabe que é um diagnóstico de uma doença incurável, eu não quero tratar, eu quero morrer, por exemplo. Então, é eutanásia. Né? Então, o procedimento indolor, não vai sofrer, não vai nada, porém não vai esperar,
né? Talvez por muito tempo, sofrer pela doença e já abrevia a vida já desde então, né? Aqui no Brasil não é permitido, não é autorizado a eutanásia, tá? Em pessoas, tá? A distanásia já é o oposto. Então, a eutanásia é quando você não aplica tratamento nenhum, não investe no paciente nenhum, porque já sabe que o diagnóstico dele é ruim, não tem cura. É uma doença incurável, um enfermo incurável. Agora, a distanásia é o contrário. Tudo que pode, que deve, que faz, mesmo sabendo que às vezes é uma doença sem cura, né? Ainda sabendo disso, ainda assim investe e faz, né, tudo que é possível e impossível. Eu costumo até exemplificar que isso, a distanásia, nada mais é aquela vontade de um familiar, né? Então imagine você, vendo a sua mãe ali doente e tal, o que a gente ora para quê? Para um milagre acontecer, para se curar, né? Pede para os médicos, implora para os médicos fazer tudo que pode, o que não pode, mesmo o médico falando que não tem jeito, né? Então, de certa forma, quando a gente faz e tem essa atitude, né, de desespero, né, de certa forma você está pedindo para o médico praticar a distanásia, ok? E a ortonásia, que é o que mais é visto e o que mais se faz, assim, né, mais reconhecido aqui entre nós, né, é quando você percebe o momento. Olha, não dá, a gente fez o que podia, mas a partir daqui não dá mais. Então, a gente respeita o momento natural da morte, né? Então, a gente não faz nada nem para abreviar e nem para prolongar a vida, né? Simplesmente deixa aquilo acontecer naturalmente, tá? Então, isso é a ortonásia. O que muitas vezes pode acontecer, que também se classifica como a ortonásia, é quando você realmente fala, que acontece muito, né? Chega na família, olha, não tem mais o que fazer, né? A gente vai esperar, né? A gente vai tirar, talvez, ele de um respirador mecânico e deixa ele, o corpo dele reagindo naturalmente, né? Vou tirar a dor dele, para ele não sofrer de dor, mas a gente vai aguardar o organismo dele responder, e enfim. Então, isso é a ortonásia, tá? Quando a gente deixa a doença, né, o corpo, o organismo responder com o tempo dele, no tempo dele, e a gente se preocupa na qualidade de vida daquela pessoa, para que ela não sinta dor, para que ela não sofra, né, não tenha aquele sofrimento extremo, a gente está aplicando os cuidados paliativos, né? Que é quando a gente se preocupa mesmo no sofrimento da pessoa, cuida do sofrimento, mas a doença em si, ela vai continuar evoluindo conforme o organismo da pessoa, ok? Deu para entender esses três termos? Deu. Só que a distanásia, ela pode ser feita aqui no Brasil? É autorizada? Não. O que mais é Só a feito ortonásia. a ortonásia, é o que mais de comum que vai acontecer. Porque não tem, né, essa distanásia não tem lógica, né? Como eu falei, é uma vontade, às vezes é o que a família quer, mas não tem lógica, né? Sabe que é um diagnóstico incurável. Então, quer dizer, você vai investir por quê? Né? Então, não tem porquê, né? Tá certo? Ok. Sim. E esse assunto que é transfusão sanguínea, né? Também é um assunto bastante polêmico, porque não é. Temos uma religião que não permite a transfusão sanguínea, por mais que é um procedimento que quem prescreve, né, quem indica esse procedimento é o médico, né? O médico, a gente entende que ele é o entendedor do que vai ser
viável ou não para salvar a vida daquela pessoa, vamos dizer assim, né, naquele momento crítico. Só que ainda assim temos uma religião que não permite, que é a Testemunha de Jeová, né? Então o Testemunho de Jeová não permite o recebimento de sangue de outra pessoa, né? Logicamente, se a gente for estudar mais a fundo, eles não permitem o sangue, porém eles estudaram, vamos dizer assim, que eles se dedicaram e comprovaram que outras infusões pode resolver o problema e não precisando ter a transfusão sanguínea. Porém, a gente sabe que o sangue é muito mais fácil, ia ser muito mais eficiente, né? Ainda assim, não é permitido e a gente tem que respeitar. E se não respeita, nós podemos até responder judicialmente, tá? E aí, para facilitar a nossa vida, né? Então, a gente tem o quê? Quando se trata de um paciente, um adulto consciente, que está ali, ciente do que está acontecendo, a gente vai respeitar o que ele definir, tá? E aí ele assina um termo, uma declaração e tá tudo certo, tá? Quando se trata de um adulto inconsciente e que não temos como saber se ele é ou não testemunha de Jeová, a gente acaba fazendo porque a gente vai cuidar daquele agravo, daquele trauma, daquele paciente grave, né? Como qualquer outro, tá? E aí, nesse caso, existe a possibilidade da melhor opção dele nem ficar sabendo o que recebeu, né? Porque pode até trazer trauma psicológico. A gente já tem casos da pessoa depois descobrir e ele se sentir sujo, né? Ele se sentir sei lá, um pecador, um extremo pecador e até cometer um suicídio, né? Então, nesse caso, às vezes é melhor até nem falar, né? E o terceiro caso é no caso de criança ou incapaz, né? Nesse caso, a gente vai respeitar o que o responsável decidir. E da mesma forma, assinando uma declaração, né? Tudo certinho e se responsabilizando pela situação. Então, nesse caso de transfusão, a nossa ética é respeitar sem julgar, ok? Tudo bem até aí? Dúvidas a mais que você teve aí no decorrer da disciplina? Não. Tudo ok. Então tá certo, Jéssica. O que eu tinha para revisar com vocês era isso, tá certo? E tendo mais dúvidas, estou à disposição, tá bom? E próxima disciplina que vamos iniciar amanhã é saúde coletiva. Então, baixem a apostila lá pelo site do colégio, tudo conforme os mandamentos, tá bom? Tá bom. Obrigada, tchau. Tchau.